Você lembra do pessoal da Cruz Vermelha lá na Colômbia? Eu não lembro, né? Porque eu acordei 5 dias depois. Mas a Marina lembra, desde o começo que ela chegou, o pessoal auxiliou ela. Eles lembram que eles tiveram uma participação importantíssima na minha recuperação. Então, são pessoas que eu também sou eternamente grato. A gente aproveitou a sua vinda para conversar com uma enfermeira brasileira que trabalha nessas ações humanitárias. Eu vou chamar a Ana Lúcia para vir para cá conversar com a gente. Oi, Ana, senta aqui. A Ana Lúcia, ela é do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tudo bom? Uma brasileira que há 10 anos vem fazendo trabalhos humanitários, né? Exato, Fátima. Bom dia. É um prazer estar aqui no teu programa. Já teve em missão por tudo que é lugar. Foram 18 missões nesses últimos 10 anos. Né? Geralmente, o Comitê Internacional, nós atuamos em zonas de conflito. Né? Então, foram 18 missões, basicamente, em zonas de conflito armado na linha de frente. Né? Com países como Afeganistão, Gaza, Iêmen, mais recentemente, enfim, Sudão, e aí por aí a gente vai. E, na verdade, quer dizer, no caso, é um caso diferente da situação deles, mas que vocês podem também acabar ajudando em situações de desastre, sejam aéreos, sejam terremotos e problemas assim também, né? Exato, porque há o conflito onde nós atuamos, mas também há os acontecimentos diários, né? Porque tem enchente no lugar da guerra, porque tem surto de cólera, porque sim, já aconteceu de ter acidentes gigantes com ônibus, por exemplo, de refugiados, e a gente só tem um hospital e a gente tem que estar lá para atender também esse tipo de situação médica, né? E que tipo de suporte é possível fazer? O que dá para fazer numa situação como essa que melhore o estado daquelas pessoas que estão sofrendo tanto diante daquilo tudo? O que eu aprendi muito nessas 18 missões pelo mundo, né, é a questão do respeito. Eu acho que o ser humano, ele precisa ser tratado com respeito, não importa a situação que ele se encontra. Então, isso é regra em todo mundo, na Somália, no Iêmen, no Sudão, em Mianmar. Isso é o básico do ser humano, sabe? Essa questão da humanidade, de tratar o outro com respeito, porque quando tu já está numa situação tão fragilizada, eu acho que isso é o máximo que tu pode conseguir. Há momentos, por exemplo, que a pessoa perdeu a casa, perdeu o filho, tem uma criança com necessidade especial no meio da guerra, com síndrome de Down. Eu tive um caso recente no Iêmen, que a menininha tem síndrome de Down, estava com um desenvolvimento super bem, super bom, e teve um bombardeamento aéreo que queimou a casa, e essa menina com necessidade especial teve queimadura em 50% do corpo. E essa família veio para o hospital. E eu lembro que veio a mãe, junto com 3 filhos. O pai faleceu durante o ataque aéreo. E eu lembro que essa menininha teve muitos problemas de aceitação, né? Porque ela estava no desenvolvimento, aí ela se viu síndrome de Down, queimada. E eu lembro que a gente fez um trabalho lindo com essa criança. E nesse hospital nós atendíamos de tudo, porque foi na cidade de Aden, no Iêmen. Então, era uma cidade super desenvolvida, com mais de 20 hospitais. E, de repente, acabou. Não tinha eletricidade, não tinha coleta de lixo, não tinha água. E eram 2 hospitais para atender os feridos, né? E as emergências que apareciam. Então, eu lembro que a família eles mudaram para o hospital. Então, era sempre uma alegria muito grande, e as crianças, os irmãos menores, ajudavam a cuidar dos outros pacientes, e tem essa solidariedade muito grande também. Você nota isso que ele falou, então, que a questão da família presente faz muita diferença nessa recuperação, né? Muito, demais, é impressionante. E quando se perde a família, são as pessoas que estão próximas que vão apoiar, né? É o vizinho, é a pessoa que passou pela mesma situação, então se forma uma união ali que é tão forte que move montanhas, é impressionante. Marina, você foi recebida pelo pessoal da Cruz Vermelha lá, não é isso? Vocês quando chegavam? Fui. Na Colômbia? Fui. Eu não lembro mais muito porque me apagou o que aconteceu depois da Colômbia, mas eu lembro que quando eu cheguei em Medellín, me buscaram no aeroporto e me levaram até o hospital. Depois, lá no hospital, tinha a gente teve muito apoio, muito voluntário, e era todo brasileiro. Olha. Não, a gente foi absurdamente
bem acolhido, né? acolhido na Colômbia. Você estava dizendo quando a família falta, às vezes quem está perto acaba sendo quem vai apoiar. Teve recentemente uma imagem linda. Vocês também passaram por isso, né? O seu aplauso no campo, o silêncio que foi feito durante na Colômbia, quando vocês no jogo que não chegou a acontecer, e o Abel passou por isso agora com a perda do filho dele, com o estádio do Maracanã, num silêncio que era um silêncio barulhento, né? Porque vamos dar uma olhada só. Se houve nada, é um silêncio absurdo. Exatamente no momento de dor em que ele perdeu o filho, né? E que aquilo ali certamente funcionou para ele como um abraço, né? Isso mostra, né, que eu também vou falar que apesar da tragédia, de tudo que aconteceu, mostra que o ser humano ainda existe, aquele ser humano bom, né, aquelas pessoas boas ainda existe aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? A nossa humanidade, né? Ela respira ainda, porque o que fizeram para minha família lá, para Marina, o pessoal que foi na Colômbia, foi coisa fora do comum. O que fizeram ali pro Abel também foram coisas que dificilmente a gente vê, assim, né? Então mostra, apesar da tragédia, mostra que a humanidade ainda respira, né? E que vale a pena fazer, porque faz diferença realmente, né? Você se sente diferente quando recebe esse tipo de carinho. Acho que tu fazer o bem, né? Acho que não tem coisa melhor e mais satisfatória do que tu fazer o bem pro próximo, fazer o bem pra pessoa. Eu me sinto bem quando eu faço bem para alguém. Acho que aconteceu uma situação, eu consegui levar a Marina agora agora pro jogo lá em Barcelona. Então eu falei, a gente estava comentando em casa, falei, Marina, não sabe como eu fiquei feliz em te ver lá comigo, em te ter lá também comigo. Uhum. Então foram coisas assim, são gestos pequenos, assim, que a gente às vezes não dá valor para a vida, sabe? A gente não dá valor para o que a gente passou come. a falar mais isso. Eu comecei a dar valor mais para as coisas, abraçar muito mais a minha família, abraçar muito mais a Marina, entendeu? Ter mais eles comigo, acho que isso a gente não são coisas pequenas que a gente não dá valor, mas a gente, quando chega perto da morte, a gente começa a dar valor pelas mínimas coisas. Ana Lúcia, acredito que você também, com a sua família, o impacto do que você vê se reflita na sua vida familiar, né? Ela fez 10 anos de casada... Hoje. Faz 10 anos hoje? Parabéns! Exato. A minha família sempre foi uma peça muito importante, né? Porque eu vou para missões de 1 ano e eu venho ao Brasil a cada 2 meses nesse período. Então, a gente nunca perde contato. Eu tenho um esposo que sempre está do meu lado, que é um incentivador. E eu acho que isso é muito importante, o respeito e a admiração levado ao pé da letra, né? Uhum. Porque existe muita coisa na teoria, né? A humanidade na teoria, o respeito na teoria. Mas quando a gente decide levar a sério alguma coisa, seja no trabalho, na vida pessoal, eu acho que, nossa, isso eles são meu combustível. Sem eles, com certeza, eu não teria garra para fazer tudo isso. Jair, tem algumas pessoas que têm mais essa capacidade de se doarem? Eu acho que assim, todo ser humano tem esse potencial. Eu acho que algumas pessoas lidam, né, com essa capacidade de doação de uma maneira mais presente, mais importante, faz mais sentido para a vida delas. E acho que tem outras tantas que passam, né, a conseguir se doar mais depois que tem algum evento na vida, né? Muitas vezes passam por um trauma, passam por uma dificuldade muito grande. E aí, ao invés de sentirem raiva, de ficarem paralisados, eles transformam essa situação numa motivação para se doar mais para os outros. Pelo menos é o jeito que eu vejo, não tem impressão da Ana ali. O que me impressiona, Fátima, todos esses profissionais envolvidos são tecnicamente muito bons, muito capacitados e o diferencial na área da saúde dessa humanização. A gente ainda fala muito para profissionais da área da saúde o quanto é importante trabalhar a humanização, porque parece que é tudo meio no automático, nos cuidados, na reprodução ali. E eu sempre me pergunto quando que desumanizou, né? Porque nós somos seres humanos e a gente bate na tecla, humanização. Gente, quando que desumanizou essa coisa? Quando que desandou dessa forma que a gente é obrigado agora a lembrar que somos humanos. Da humanização. É impressionante. Às vezes eu fico bem chocada às vezes com isso.